Na nossa vida espiritual, muitas vezes nos perguntamos: o que ganharei com isso? A pergunta que eu acabei de apresentar habitava o coração dos apóstolos. E essa pergunta, então, da parte deles foi feita a nosso Senhor: eis que nós, Senhor, deixamos tudo e te seguimos. Qual recompensa nos espera? É bem humano preocupar-se com isso. E eles então apresentaram esta preocupação naquela ocasião. Respondendo a eles, Jesus diz que eles teriam como recompensa isto e aquilo outro, vida eterna e, enfim, o cêntuplo com relação àquilo e aquilo outro. Tal diálogo entre nosso Senhor e os apóstolos nos recorda que todo gesto de abnegação, como expressão de caridade sobrenatural, associado ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não fica sem recompensa, no tempo e na eternidade. A caridade sobrenatural, quero dizer aqui, virtude infusa, o hábito infuso, mais o gesto correspondente, assegura o mérito da ação, mérito sobrenatural, gerando as seguintes realidades, trazendo para nós as seguintes santas realidades. Aumento, como obra meritória, entendamos bem, aumento da graça de Deus nesta vida e, portanto, progresso nosso na santificação, juntamente com a perseverança no acolhimento da graça da salvação. São favores insígnes, algo muito precioso, que há de mais precioso, aliás, na nossa existência. E ainda, maior entusiasmo e clareza de visão para cumprir em tudo, por amor à vontade de Deus, e que graça! Aumento do peso de glória no céu, em proporção ao aumento da graça aqui na terra durante o tempo da nossa vida. Abreviação das penas do purgatório, diminuição da intensidade de tais penas. Só para citar alguns prêmios, algumas recompensas, algumas consequências tão boas dessa nossa generosidade em viver a caridade através da abnegação. Eis, portanto, caros fiéis, algumas das principais recompensas associadas aos gestos de abnegação que são, na verdade, expressão do dom total de si mesmo a Deus. Sim, vou falar de novo disso. Abnegação, entendida nesse sentido, é expressão privilegiada de primeira ordem do dom total que nós somos convidados a fazer a Deus. Dom total de nós mesmos, feito a Deus. O ponto de partida, eu penso que nós já sabemos nessa altura do campeonato. O ponto de partida de tal entrega é o dom total do coração. Dom total do coração a Deus, que se traduz nas formulações que nós conhecemos do primeiríssimo mandamento de sua lei, da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso diz o dom total do coração, de uma certa forma. Mas se não entendemos ainda, a segunda formulação vai nos ajudar. Amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Ora, cumprindo o primeiro mandamento sempre com a ajuda de Deus, sem a qual a gente não consegue nada, cumprindo o mandamento, o primeiríssimo, nós estamos já vivendo esta maravilha do dom total do coração a Deus. E nós sabemos ainda, caros fiéis, que a base efetiva de tal amor é a busca sincera, perseverante e generosa de conformar a nossa vontade em tudo àquela de Deus. A base desse amor, de abnegação, de dom do coração a Deus, dom total, é esta: busca sincera, generosa e perseverante de conformar a minha vontade em tudo a dele, para, na verdade, deixar todo espaço à vontade dele, porque só eu tenho a ganhar. Eu tenho tudo a ganhar com isso. Eis, então, só lembrando para nós o dom total do coração. Quando nós o vivemos, este dom, caros fiéis, movidos pela caridade sobrenatural, ele é o dom altamente meritório. A expressão movidos pela caridade sobrenatural, significa aqui, em primeiro lugar, possuir a virtude teologal da caridade, que já consideramos tantas vezes aqui, o hábito da caridade infuso na alma, a qual nunca
nunca se separa da graça santificante. Se possuímos uma das duas, é certeza que possuímos a outra também. Quem possui o hábito sobrenatural da caridade pode ter certeza que possui ao mesmo tempo o estado de graça, está em estado de graça. E quem está em estado de graça possui a caridade sobrenatural. E façamos de tudo, caros fiéis, mais uma vez, é a nossa luta de todos os dias e constante, a maior que há. Façamos tudo para não perder nenhuma e nem outra, para não perder esse conjunto maravilhoso que é o ápice de tudo na nossa vida cristã. E sabemos qual é o meio de perder e devemos combatê-lo com todas as nossas forças, é o pecado mortal. É ele quem nos faz perder esta maravilha. Mas vamos seguir. Sim, se nós perdemos uma, perdemos a outra. São, portanto, de fato, inseparáveis esses dons. Mas a expressão movidos pela caridade significa ainda viver em perfeita conformidade com aquela virtude, buscando atingir o seu objetivo supremo, que é cumprir a vontade de Deus por amor a Ele, em tudo, isso de maneira fervorosa. Então, movidos pela caridade significa possuir este dom, e 2, deixar-se levar por ele. Viver impulsionados por ele. E qual é o objetivo supremo da virtude da caridade? A virtude da caridade tem como destinatários Deus e o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a nós mesmos, segundo Deus, e o amor ao próximo da mesma forma, segundo Deus, a imagem do amor que devemos ter por nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. Eis os 3 destinatários da virtude da caridade. É isso? E para bem viver tudo isso, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a Deus como Ele merece e nos amar segundo Deus e amar o próximo, nada melhor. A fórmula é uma só. Buscar em tudo, absolutamente tudo, e por amor e de maneira generosa cumprir a vontade de Deus. Eis a finalidade, então, suprema, primeira, da virtude da caridade, colocada em prática. Vou dizer a coisa de uma outra forma. Se temos a graça, e, portanto, o hábito infuso da caridade, e praticamos a vontade divina de maneira consciente e deliberada, estou na graça, e eu então coloco em prática a virtude sobrenatural da caridade, porque eu a possuo estando em graça, buscando naquele gesto em particular viver em perfeita conformidade com a vontade de Deus, por amor e de maneira fervorosa, nós merecemos, por isso mesmo, o aumento da graça nesta vida, e se nós nos salvamos, o aumento do peso de glória do lado de lá. Só que cumprir a vontade de Deus em tudo, sempre com a ajuda de Deus, quero lembrar, é claro, implica suprema, escutem bem, suprema abnegação da vontade própria humana. Ou seja, eu estou abrindo mão da minha, em favor da vontade divina, em todas as coisas. Esta é a suprema abnegação. Tal abnegação, sendo, portanto, meritória, nos obtém a recompensa divina e que recompensa, ou recompensas. Como lembrei no início deste sermão, e eu vou retomar alguns pontos, acrescentando outros. Aumento da graça santificante nesta vida, aperfeiçoamento e maior enraizamento da caridade sobrenatural na alma, progresso da santificação, perseverança no acolhimento da graça da salvação, firmes na salvação. Obtenção da própria salvação eterna, no termo da nossa peregrinação, a visão beatífica, o que é a mesma coisa, a amizade com Deus, a posse de Deus, na perfeita união com Ele. Maior entusiasmo e clareza de visão para cumprir em tudo por amor à vontade de Deus. Vejam só quantas coisas. Aumento do peso de glória no céu, a abreviação das penas do purgatório, como disse no início, diminuição da intensidade de tais penas. Isso tudo já pelo dom total do coração e da inteligência a Deus, da vontade e da inteligência do coração a Deus, porque tudo isso está ligado. Eis aquilo, caros fiéis, eis aquilo a que toda e qualquer pessoa humana é chamada a viver, independentemente de vocação ou estado de vida. O dom total do coração não é privilégio de um certo grupo, de uma certa categoria, dos consagrados. Não. O primeiríssimo mandamento que fala desse dom total do coração, ele se aplica a todo ser humano. Todo ser humano tem a obrigação em justiça e a graça imensa de poder viver isso para o seu proveito e benefício próprio.
Dependendo, porém, caros fiéis, da vocação e do estado de vida correspondente à vocação, tais recompensas podem atingir medidas bem maiores, em função do grau de abnegação a que está obrigada a pessoa por conta da sua vocação e que ela efetivamente abraça e vive. A abnegação abraçada pelos apóstolos, vamos falar deles porque é questão disso, sobretudo no Evangelho. A abnegação abraçada pelos apóstolos no segmento de Jesus, para além do dom total do coração, com certeza, na escola de nosso Senhor Jesus Cristo, bem impulsionados pela sua graça, aprenderam a viver muito bem o dom total do coração, mas foram além disso, materialmente falando, abriram mão de muitas coisas. Como nós entendemos, até pela interpelação deles junto a Jesus. A abnegação, repito, abraçada pelos apóstolos no segmento de Jesus para além do dom total do coração, obteve, por exemplo, além do que foi acima exposto, tudo que eu falei, e que nos obtém o dom total do coração, eles obtiveram também o privilégio, conforme promessa de nosso Senhor, promessa que é aplicada infalivelmente, que se cumpre infalivelmente, o privilégio de poder julgar as 12 tribos de Israel, na ocasião da renovação de todas as coisas. Pode parecer algo banal, mas isso mostra a que grau são eles chamados e associados à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem falar do cêntuplo de tudo aquilo que de honesto deixaram nesta vida. Para concluir, caros fiéis, mais uma vez, tudo o que fazemos de maneira consciente e deliberada nesta vida tem consequências no tempo e na eternidade, para nós e para outrem, acarretando para nós prêmio ou castigo na medida exata das nossas escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.